Olá, campeão, olá, campeã. Responda rápido. Se eu te perguntar agora como que você está sentindo nesse exato momento, você consegue descrever? E se eu fizer essa mesma pergunta quando algo ruim tiver acontecido na tua vida, você saberia definir exatamente o que está passando nessa sopa de emoções que passa por você? Sabe, por exemplo, me dizer a diferença entre raiva, mágoa, desconforto, desapontamento, frustração? E se eu te fizer essa mesma pergunta, ou seja, a cada 30 minutos, como você avalia esse repertório de sentimentos que você tem? Você acabaria repetindo os mesmos sabendo que eles estão sendo prejudiciais à sua vida? Você pode até estranhar essas perguntas que eu estou te fazendo, porque realmente elas são reflexivas e ela fala muito sobre o controle de emoções. O quanto você está ciente de que você pode mudar imediatamente, instantaneamente, todas as emoções que passam no teu corpo. E isso faz parte do processo de autoconhecimento. Isso vai te levar a ter emoções mais inteligentes, quando você tem esse autocontrole. Eu só cheguei onde estou porque eu tive coragem de viver todo esse processo que nós vamos falar hoje. Por isso eu super recomendo. Controle de emoções. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso, controle de emoções, as emoções mais comuns, as emoções mais corriqueiras. Então fique ligado e vem comigo. Mas antes de falar sobre emoções, quero falar do sentimento que vale nesse momento. Gratidão. Eu sou muito grato por você confiar em mim, por você saber que você pode melhorar, você pode sempre ser uma versão melhor hoje do que você foi ontem. E eu te peço para fazer parte da nossa comunidade do YouTube. Vou deixar aqui no meu canal, então se você puder se inscreva lá e todas as semanas nós vamos compartilhar juntos tudo sobre alta performance, autoconhecimento e melhora de vida. E se você quiser ser avisado, lembre-se de ativar o sininho aqui do YouTube. Pense que isso pode ser o primeiro passo para você escrever uma nova história de vida e se tornar um campeão de verdade. Conto com vocês. E agora vamos falar sobre emoções. Vamos falar sobre sentimentos tóxicos. Você conhece realmente os teus vícios emocionais? Porque eu vou te contar um segredo. Todos nós somos viciados. E muitos vícios emocionais você nem sabe. Você nem sabe. Você está viciado em uma química, que às vezes pode ser o cortisol, que é o hormônio do estresse, que te faz manter esse vício emocional. Assim como existe o vício em álcool e tem que ter o alcoólatra, você pode estar viciado em algum sentimento tóxico. É sobre isso que nós vamos falar hoje. No final do ano passado eu estive em um seminário internacional em Orlando chamado Intercoach. E lá eu tive a oportunidade de fazer a palestra, o treinamento do Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. E ele fala muito sobre isso, que em 90% do nosso tempo nós vivemos os nossos vícios emocionais. 90%. Você deve estar se perguntando, o que é isso? O que é vício emocional? Vício emocional são padrões que nós repetimos durante a nossa existência, como se fossem pensamentos nocivos, comportamentos que nos incapacitam. Normalmente eles são aprendidos na sua infância, por todos os estímulos que a criança teve acesso. Vendo, ouvindo, sentindo, até o seu, como se fosse um CD virgem, e você fosse gravado na tua infância, e você leva esses vícios para toda uma vida. Mas atenção, o vício se reforça na fase adulta, quando a pessoa busca de forma inconsciente situações e outras pessoas que possam alimentar o teu vício. Assim ela se faz sentir o que ela sentia na infância. Vou te dar um exemplo. Na tua infância, você costumava se sentir abandonado pelos seus pais, porque teu pai tinha que trabalhar, todo dia ele estava ausente, e depois você sentiu mesmo pelos seus amigos da escola. Mas veja bem, eu não estou dizendo que você era abandonado, mas sim que você se sentia abandonado. É o sentimento, pelo fato dele não estar sempre presente. Talvez quando seus pais saíam para trabalhar, esse era o teu sentimento. Depois você alimentou isso na escola,
quando seus amigos escolhiam brincar de coisas diferentes do que da sua escolha. Isso é um fato normal na vida de qualquer pessoa. Mas você, naquele momento, se sentia novamente. Estou falando de sentimento. Você se sentia abandonado. E sabe o que acontece? Você fica viciado em viver esse sentimento. Assim você alimenta ele, vai atraindo pessoas no decorrer da tua vida, situações da tua vida adulta, que possam fazer você se sentir da mesma maneira. Aí você passa a se sentir abandonado quando seus amigos ou amigas preferem programas diferentes dos seus. Atrai parceiros para os seus relacionamentos amorosos que são ocupados e fazem você se sentir abandonado ou abandonada. Sente-se assim quando teu chefe passa um desafio para você e te deixa para enfrentar sozinho. Enfim, você repete o mesmo sentimento porque esse é o teu vício emocional que você aprendeu. Muito louco isso. E o curioso é que se eu contar situações que você vive para outras pessoas, talvez elas vejam o contexto e sintam emoções diferentes das suas. Porque elas enxergam a vida pelas lentes dela. E elas não precisam alimentar os vícios emocionais seus, do seu abandono. Então, para algumas, o comportamento do chefe desperta injustiça. Podem ter o mesmo vício emocional de se sentirem injustiçados. Para outras, o comportamento do parceiro desperta rejeição. Tem um vício emocional de se sentirem rejeitados. A escolha do programa diferente por parte dos seus amigos pode mostrar uma afronta, vício emocional de conflito, e por aí vai. É muito interessante isso. Porque sempre vamos enxergar os nossos acontecimentos pelas nossas lentes, que são intoxicadas pelos nossos vícios emocionais. Por isso é tão importante que você se conecte com suas emoções. Você aprenda a lidar com seus sentimentos. Daí, de forma consciente, você lida com o teu sentimento de forma inteligente. Por isso, aprenda a se conectar com suas emoções. Pensa comigo. Se vivemos os nossos vícios emocionais a maior parte do nosso dia, precisamos primeiramente reconhecê-los, para depois tratá-los. E como qualquer processo de desintoxicação, vamos sofrer abstinência. No começo você vai sofrer abstinência. Você vai precisar de muita disciplina, mas é possível. Primeiro é consciência. Então eu vou te fazer as seguintes perguntas. O que acontece ao seu redor que incomoda muito você? Quais são os sentimentos mais corriqueiros na tua rotina? Você já percebeu qual é a sensação que é mais comum e recorrente na tua vida? Preste atenção nessas respostas. Pergunte-se e deixe o teu inconsciente responder. E preste atenção nessas respostas, porque por trás de tudo isso tem um vício emocional. Quais são os seus vícios emocionais que te impedem de viver uma vida abundante, uma vida de alegria, de felicidade plena? Quais são? Que ódio de você! Esse é o Chewbacca. Chewbacca com raiva. Vamos falar sobre raiva. Como lidar com a raiva que existe dentro de você? Um dos sentimentos mais comuns que se percebe, principalmente meus clientes de coach individual, é a raiva. Basta acontecer alguma coisa fora do esperado que a raiva invade essa pessoa. Faz com que ela tome decisões insensatas. Mas sabe o que é curioso? A raiva, se não for tratada, ela pode dominar uma pessoa, dominar até o Chewbacca por um período de tempo e até mesmo por toda uma vida. Então eu vou dividir com você algumas lições que eu aprendi quando decidi de uma vez por todas dominar a raiva que existia dentro de mim. Raiva é um sentimento inerente, mas você tem que saber que a raiva muitas vezes é um chamado para a ação. Se você está sentindo raiva, se questione, se pergunte por que você está com esse sentimento. Será
que é verdade o que está acontecendo? Será que você tem plena consciência de que isso é verdade? São duas perguntas muito interessantes para fazer. Que quando você começa a se questionar o motivo de você estar com essa raiva, você dá uma pausa no teu sentimento e você desacelera. Por muito tempo, eu não tive controle emocional. Por muito tempo eu trabalhava com atletas de alta performance, com lutadores, e às vezes, lá nos primórdios, o que se pregava antes de uma luta contra o seu adversário é exatamente a raiva. Nós já no saguão do hotel, em eventos lá, por exemplo, no Japão, tinha o Pride, né? E nós tínhamos equipes rivais, a minha equipe, junto com o Rodrigo Minotauro e a outra equipe, e no saguão onde já pregava raiva, porque isso alimentava a nossa vontade de lutar naquele momento. Então, qual que era o tiro no pé? Que essa raiva alimentada, às vezes você pode jogar contra você mesmo. Porque você fica frágil, você fica à flor da pele. Então, eu aprendi que o controle da raiva, a raiva é bom para você entrar em ação, mas depois você tem ela controlada, ela pode jogar a seu favor. Mas o mais importante, ela não pode te dominar. Você tem que dominá-la. E o primeiro ponto é que muitas vezes denominamos como raiva qualquer descontrole que temos ou qualquer sentimento ruim que nos domina. Isso já mostra a falta de autoconhecimento. Porque você pode estar sentindo qualquer coisa, frustração, medo, vergonha, desapontamento, insatisfação, desconforto, ou simplesmente está definindo isso como raiva. Mas sabe por que isso acontece? Que a raiva é um sentimento secundário, ele não é primário. Quem disse isso foi Gary Smalley, no livro Salomão, o homem mais rico que já existiu, de Steve Scott. Segundo Gary, a raiva é uma emoção secundária, causada por mágoas mal resolvidas, por frustrações, medos, ou até mesmo uma combinação disso tudo. Resumindo, raiva é uma consequência de outro sentimento. Então, sempre que você tiver raiva, deve de uma vez por todas se alimentar de sentimentos melhores, que sejam a solução para elas, como por exemplo a gratidão. Você não pode deixá-la te dominar. E presta atenção agora, vou te dar algumas dicas para você aprender a controlar de uma vez por todas essa raiva. Primeira pergunta, qual que é a expectativa não cumprida? Diante da raiva, geralmente nós nos vemos em duas alternativas. Ou colocamos para fora, podemos causar muitos estragos com atitudes impensadas, com terremotos emocionais, ou guardamos a raiva, alimentando internamente essas amarguras, ressentimento e até envenenando nossos pensamentos. Então o que eu faço quando a raiva nos invade? Primeiro, respire fundo. Só o fato de você levar oxigênio para o teu cérebro já ajuda a quebrar esse estado. É uma forma de evitar que você reaja sem pensar. Em alguns segundos só de você mudar a tua fisiologia, de você respirar, já faz com que você recorde o porquê você está passando por aquilo. Segundo, eu me pergunto, qual a expectativa que não foi cumprida e que me deixou com essa raiva? O que eu estava esperando da situação que me tirou do prumo? Quem está agindo de forma diferente do que eu gostaria? O que essa pessoa está fazendo para me deixar assim? E será que isso é verdade? Será? Se questione o tempo todo. Segunda dica que eu dou, desapegue dessa expectativa não cumprida. Uma vez que você consegue identificar a expectativa que não foi cumprida naquela situação, que fez você ficar com raiva, é uma chance de trabalhar esse sentimento. Você novamente tem duas opções. Ou se agarra à expectativa, achando motivo para reclamar, para se sentir injustiçado,
para julgar a pessoa que despertou essa frustração e assim se alimenta novamente seus vícios emocionais. Ou então, meu amigo, minha amiga, você pode trabalhar o desapego. Aprenda a se libertar dessa expectativa não cumprida. Podemos rever a situação, entender que o que a nossa criança queria quando se agarrava a essa probabilidade, alimentava uma esperança. E podemos nos amar, pegar essa criança interior no colo, dar carinho, dar amor, explicar que está tudo bem. Está tudo bem. Seja gentil consigo mesmo. Se perdoe por esse comportamento e siga em frente. Não se culpe. A culpa é falta de perdão para você mesmo. É desafiador? É, mas é assim. É assim. É assim que você muda seus sentimentos. A terceira dica que eu te dou é o seguinte: elimine essa raiva mal resolvida. Você pode fazer, e você pode fazer isso daqui para frente. Mas o que fazer com a raiva que ficou de hoje para trás, acumulada em todo o seu passado? Veja, teu coração pode estar cheio de raiva de um dia, de um momento, de uma pessoa, de uma vida inteira. Se o copo estiver sempre meio cheio, qualquer coisa que acontecer pode ser prejudicial porque vai respingar raiva e transbordar de novo o rancor. Então, o que fazer para eliminar a raiva mal resolvida da tua vida, acumulada pelo teu passado? Um passado que você não quer deixar para trás. O Dr. Gary Smalley, que ele estava falando, ele ensina 7 passos para você trabalhar essa raiva acumulada de uma vez por todas. Primeiro, coloque essa ofensa por escrito. Geralmente nos sentimos ofendidos porque alguém diminuiu o nosso potencial de ganho ou aumentou o nosso potencial de perda. Faz sentido? E escreva exatamente o que aconteceu, sem exagerar nada. Aí você percebe se o dano foi permanente ou foi diminuindo conforme o tempo. E ao escrever, nós vemos o fato sobre uma ótica mais realista. E só por si só já isenta aquele calor do momento, ok? Segundo, permita-se lamentar o prejuízo. É importante que você entenda o que essa situação causou na tua vida, entendendo as suas perdas e se permitindo um tempo para lamentá-las, para que a mágoa possa ser vivida. Se ela foi ignorada, ela fica mal resolvida dentro de você. Se preciso, acuse quem o ofendeu. Nesse momento íntimo, você com você mesmo. Você não precisa falar isso para outra pessoa, ou seja, não precisa criar conflito, mas é importante que contabilize os prejuízos vividos. Terceiro, tente entender a pessoa que te ofendeu. Pense na atitude que ela fez e o que fez ela agir dessa maneira. Foi consciente? Ela tinha noção do estrago que estava fazendo? Você já parou para pensar que somos todos viciados? Todos podemos ofender alguém sem intenção ou se não darmos conta dessa intensidade. Quando você percebe que a ofensa foi gerada por imaturidade, ignorância, aí essa mágoa diminui. Aí você pode exercitar a empatia, a compaixão. É libertador. A quarta dica é exatamente isso. Liberte a mágoa, a pessoa das mágoas que ela causou ou das suas expectativas futuras. Sabe o que isso quer dizer? Perdoe. Perdoe. Chewbacca, eu te perdoo. Sabe por quê? Perdão é uma decisão. Você pode perdoar mesmo que ainda não sinta, porque perdão é uma escolha. É uma escolha. Presta atenção no que eu estou falando. E só depende de você, está em suas mãos. Isso significa libertação. Libertação que perdoa. É difícil? É. Ninguém falou que seria fácil.
mas é possível, porque é uma escolha. Eu lembro quando eu tinha uma academia no Água Verde, eu vendia a academia e eu passava muito tempo fora. E aí havia alguns contratos de funcionários que não estavam sendo muito bem feitos e eu não sabia, porque eu ficava sempre viajando com meus atletas. Mas eu, pela minha índole, eu sempre ajudei as pessoas, sempre ajudei a todo mundo que trabalhou comigo. E eu me vi numa situação que eles queriam mais direitos do que eu achava que eles deveriam, depois que eu vendi a academia. E isso me acumulou muita raiva. Raiva porque eu não entendia a ingratidão. Mas eu também não tinha tanta noção que as pessoas são diferentes. E quando nós julgamos os outros como eles deveriam ser, nós estamos falando que nós gostaríamos que ele fosse como eu acharia, e isso não é correto, porque as pessoas são diferentes. Então eu gerei uma expectativa muito grande. E quando a expectativa é muito grande e ela não é cumprida, acontece a frustração. Da frustração pode gerar raiva. E eu, por um bom tempo, travei a minha vida por causa dessa raiva. Eu não tinha controle de minhas emoções. Depois que eu aprendi o poder do perdão, eu simplesmente perdoei todas as pessoas que tinham me feito um certo mal. E agradeci. Porque isso me tornou um ser humano melhor. Eu tive aprendizado com aquele episódio da venda da academia. Eu perdoei e aprendi. Perdoar é uma decisão, é uma escolha. Assim como amar. Você pode escolher. É uma decisão. Todos nós sentimos raiva em algum momento da vida. E a mensagem que eu quero deixar aqui é que também temos o poder de decidir sobre o que fazemos com essa raiva. Podemos dar vazão às piores reações intempestivas, podemos enterrá-las no nosso coração, envenenar nossos sentimentos e ainda podemos entender e nos livrar delas novamente. Então, qual que é a sua decisão em relação a isso? Em relação à sua raiva? Qual que é a tua decisão? Se libertar e ter uma vida plena ou ficar guardando rancor nesse teu vício emocional que está impedindo a tua vida, que está machucando todas as pessoas ao seu redor? As pessoas não conseguem nem conversar contigo mais porque você não para com essa raivinha. Até quando? Pare de reclamar de uma vez por todas. Você costuma reclamar das pessoas? Você costuma reclamar das coisas? Qual é o seu comportamento quando alguém faz algo que você não quer? Quando alguma coisa acontece diferente na tua vida? Você se silencia, você fica com raiva, você reclama? Você pensa em vingança? Você amaldiçoa aquela pessoa? Muitas pessoas são viciadas em reclamação, mas nem percebem mais quando estão fazendo isso, porque é um vício. E essa pode ser uma das fontes da sua raiva, sabia? Quando nós reclamamos, é como se nós estivéssemos olhando a situação de fora, sem nenhum poder, sem nenhuma influência, sem nenhum controle sobre o que acontece. É literalmente escolher a opção de não agir, até mesmo culpar o outro pelo que nós estamos vivendo. Aí o que você faz? Você se coloca em uma posição de superioridade. Você se acha superior, você se acha melhor. Sim, porque quando eu reclamo de algo ou de alguém, é porque eu acredito que eu mereço algo melhor. E me sinto no direito de reclamar porque a vida não aconteceu do jeito que eu imaginava. Que eu gostaria no meu mundinho. Faz sentido isso? E sabe o que é pior?
É que quando nos acostumamos a reclamar, treinamos a nossa mente para enxergar o lado ruim das situações. Você sempre olha pro detalhezinho, para o que está de pior. Você não vê o macro. E isso é um vício emocional. Muitas pessoas são viciadas em reclamar. Muitas vezes sem motivo nenhum, mas permanecem reclamando. É vício. Sabe aquela pessoa que entra no ambiente, está tudo lindo, tudo maravilhoso, mas lá no cantinho, embaixo, tinha um papel de bala caído e ele começa a reclamar? É vício. Não acho que você é tão detalhista assim. É vício. Você é viciado em reclamar. E as pessoas não gostam de ficar perto de você. E às vezes elas fingem que gostam de ficar perto de você, mas você está afastando as pessoas. Por causa desse vício. Um vício chato de ficar reclamando. Muitas vezes não tem motivo nenhum. É isso que eu estou falando. Por exemplo, nos meus treinamentos eu peço que as pessoas se levantem e muitas já reclamam porque querem ficar sentadas. Ou peço para desenhar, fazer um desenho bacana de uma visão de futuro, e elas reclamam porque não sabem desenhar. Aí eu desafio elas a fazer algo que tire elas da zona de conforto, e antes de pensar se vão conseguir ou não, já começa a murmurar, lamentar, reclamar. E depois até gosta da experiência. Mas de bate-pronto assim, no primeiro momento, reclama. Ou seja, elas nem pensam sobre o que acontece e apenas reagem. Reagir é uma fraqueza, se preparar é uma virtude, já dizia Tony Robbins. Ou seja, elas nem pensam sobre o que acontece, apenas reagem. Isso mostra que a mente delas está sendo treinada para reagir reclamando. Reclamam do calor no verão, reclamam do frio no inverno, reclamam no trânsito se estiver no carro, do cansaço se estiver em pé, da demora se estiver dentro de um ônibus, esperando o ônibus no ponto. Resumindo, não importa o que aconteça, o importante é reclamar. Vício. Quando eu percebo que alguém tem esse vício de reclamação, eu sempre ensino a meus alunos, meus clientes, o antídoto para a reclamação. Sabe qual que é? Não dá para comprar, mas é de graça. Gratidão. Isso mesmo. Enquanto a reclamação treina a mente para focar no que é ruim, a gratidão faz o contrário. Ela treina a nossa mente para focar no que é bom. É mais ou menos assim. Enquanto a reclamação foca no copo, no lado vazio do copo, a gratidão foca no lado cheio. Então, se você perceber que ela reclama muito, faça esse exercício. Cada vez que você se pegar reclamando de alguém ou de alguma situação, cale-se. Respire e tente mudar o seu olhar para essa mesma situação. Simples assim. Tenha uma visão diferenciada. Silencie-se. Está cansado e precisa andar a pé? Agradeça porque você tem pernas saudáveis que funcionam. Bateu o carro? Agradeça, porque você tem carro, você pode ter um carro. Está preso no trânsito? Agradeça pela oportunidade de fazer algo enquanto está ali. Canta uma música. Está incomodado com o calor? Já pensou quantas pessoas morrem por não suportarem o frio? Ou já pensou na dádiva de ter olhos perfeitos para observar a luz do sol? Está muito frio? Já agradeceu por tuas roupas? Pelo banho quente que você tem na tua casa? Pelas cobertas que te aquecem? Você já agradeceu? Já pode pensar nisso? Já pode pensar que dádiva que é ter um banho quente todos os dias? Não era assim antigamente não, meu amigo. Minha amiga. Antigamente era banho tcheco, tinha que esquentar lá no fogão a lenha e ficar tomando banho. Tcheco, tcheco, tcheco. Você tem um chuveiro que sai água quente. E você está reclamando do frio. Reclamar você sabe, né? Agora agradecer. Eu garanto.
Gratidão é uma forma de assumir o controle da tua vida. Você foca no positivo. Você alimenta emoções que te empoderam. E ao fazer isso, você está treinando teu cérebro para focar no que é bom. E pode ter certeza, onde você foca, expande. Portanto, campeão, aprenda a arte da gratidão. Pratique. Eu já disse isso e vou sempre repetir. Ser grato é muito mais do que dizer obrigado. É muito mais do que agradecer por algo recebido ou de colocar aqueles emoticons com as carinhas nas suas mensagens. Gratidão, de verdade, é um sentimento, é uma emoção que praticar com frequência pode se tornar um hábito, um estilo de vida. Leve isso como estilo de vida, troque teu estilo de vida se estiver reclamando. Então eu te pergunto, que tipo de pessoa você quer ser? Aquela resmungona que reclama de tudo? Ou aquela iluminada que enxerga bênção até mesmo onde ninguém vê? Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de exemplo você quer dar para os seus filhos? Talvez você não se ache uma pessoa muito reclamona. Afinal, você não fala mal de ninguém, nem reclama das situações, das pessoas, porém, você é exigente. Você tem uma visão crítica do mundo e faz críticas construtivas. No melhor dos intuitos, de ajudar as pessoas a melhorarem, conforme seus padrões. Então, para você tá tudo certo. Campeão, campeã. Respire e coloque amor nas minhas palavras. Está tudo errado do mesmo jeito. Se você não reclama, mas critica o tempo todo, você está se envenenando do mesmo jeito. Para de sujar. Pare. Por favor, entenda o que eu estou falando, o que eu estou dizendo no livro Inteligência Positiva de Shirzad Chaminé. Ele lista os 10 principais sabotadores que nos impedem de alcançarmos a nossa melhor versão, o nosso melhor resultado. E pasme, o principal sabotador ativo, considerado mais forte e prejudicial, é o nosso crítico interior. Sabe por quê? Pelo potencial destrutivo que carrega. No livro, ele explica que a nossa voz interna, crítica, é geralmente confundida com a nossa voz da razão. Esse inimigo da mente faz com que o indivíduo encontre defeitos excessivos em si mesmo, nos outros, nas situações, e gera uma ansiedade, gera estresse, gera culpa. É muito forte. E ao buscar motivos para criticar as pessoas, você está simplesmente alimentando sentimentos tóxicos. Ansiedade, estresse, que gera cortisol, o hormônio do estresse. E sabe o que é pior? Nós só vemos nos outros aquilo que temos em nós mesmos. Você tem que ter essa referência. Ou seja, se você costuma criticar as pessoas, é porque você também se critica muito. E aí, eu vou te dizer uma coisa. Além do cortisol que está inundando o teu corpo, tua mente, de um sentimento nocivo, pior é a culpa. E quem sente culpa, geralmente fica paralisado diante de qualquer situação, qualquer dificuldade. E talvez isso explique porque muitas vezes você percebe seus erros, mas não consegue mudar seus comportamentos. Ou então isso faça você entender porque algumas pessoas, ao receberem as suas críticas construtivas, simplesmente não fazem nada a respeito. Sentir culpa é péssimo. E você fica tão mal que não consegue fazer absolutamente nada a respeito disso. Então minha dica que vale ouro é o seguinte: se for criticar alguém, cale-se. Se for para você criticar, se for para criticar você mesmo, cale-se mais ainda. Você pode estar perguntando, ok, mamãe, entendi, mas o que eu devo fazer quando sinto vontade de criticar? Quando vejo as coisas erradas? Eu respondo, pense a respeito. Você tem alguma sugestão para melhorar a atitude ou comportamento dessa pessoa? Você tem alguma prática de sucesso
para sugerir alguma coisa que seja útil. Você pode indicar para essa pessoa algum livro, algum documentário. Nas entrelinhas você está passando já o que você gostaria, que é um feedback. Você já viveu algo parecido, encontrou uma solução para aquilo, para você ajudar? Veja, se você pode contribuir com foco na solução, fale com cuidado, põe amor nas suas palavras, no jeito que você fala. As pessoas são diferentes, elas entendem as mensagens de maneiras diferentes. Perceba que você pode enxergar a situação sob outro prisma. Em vez de focar na crítica, no que a pessoa está fazendo de errado, na tua opinião, na sua opinião, né? Você foca nas possíveis soluções. Tenta mostrar para ela o que pode ser feito para mudar aquilo, para transformar essa situação, para mudar o rumo da história. E se a pessoa não quiser ouvir? Cale-se assim mesmo. Porque se outra pessoa não estiver preparada ou interessada em ouvir ou conversar sobre o assunto, o que você ganha com essa crítica? Nada de positivo. Você apenas alimenta o principal inimigo e sabotador que você tem, que é a sua voz crítica. E traz péssimos resultados para a tua vida. Não faz sentido. Pensa comigo, se você busca a perfeição não existe, mas se você busca a perfeição e tem necessidade de fazer tudo certo para não ser criticado, será muito doloroso aprender algo novo e introduzir a inovação na vida, na sua vida e nos seus negócios. Porque errar faz parte do aprendizado, faz parte da evolução. E se você se autocritica, vai evitar isso a todo custo. Então repense. Se você quer fazer parte de pessoas inovadoras desse mundo, precisa aprender a errar e a não ser crítico com os seus erros, sejam eles bons ou ruins. E eu quero te dar mais uma dica, que para mim foi muito valiosa. Em vez de criticar, celebre. Em vez de se autocriticar, celebre. Treine a celebrar para as suas pequenas vitórias, seus pequenos passos diários. Pratique o ato de comemorar cada avanço. Cada livro terminado, cada tarefa cumprida, cada motivo de gratidão, cada sentimento descoberto, cada nova atitude, cada vício vencido. Celebre. Olhe para você mesmo com compaixão. Lembra quando você era criança e você ganhava um presente, você celebrava? Você terminava um quebra-cabeça e celebrava? Transforme isso num vício comum a você. Celebrar. Pratique o auto-perdão. Em vez de se criticar, de sempre enxergar os seus defeitos, seus deslizes, mude o foco. Celebre tua evolução. Seja gentil consigo mesmo. Reflita. Se cada vez que você completar uma tarefa, superar um desafio, fazer algo que não gosta, cumprir um novo hábito, agradecer, elogiar, calar, vencer o vício, por menor que seja, celebre. Você está focando no lado positivo, numa experiência positiva, você está se validando, você está se empoderando, você está se elogiando pelas suas capacidades, pelas suas conquistas. Esse é o estilo de vida que você tem que levar. Você vai se sentir mais empoderado, você vai perceber evolução diária, pequenos passos. Você vai se sentir mais confiante, mais capaz, mais merecedor. Segure a sua língua, cale-se, celebre. Sabe por quê? Primeiro, você trabalha a sua confiança. Segundo, reforça um comportamento desejado, um novo hábito. Terceiro, isso melhora as tuas crenças de merecimento. Neste livro, o autor ainda diz que ao enfraquecermos o sabotador da crítica, nós enfraquecemos todos os outros, pois ele é o mais nocivo e destruidor. Então, a partir de hoje, presta atenção no seu lado crítico e vai enfraquecendo ele de todos os dias, por favor. Até que você esteja sob esse controle. Decida celebrar ao invés de criticar. Decida, né, calar-se na hora de criticar os outros. Pratique a compaixão. Sabe que
um dos piores e maiores medos do ser humano ficar sozinho. E eu posso afirmar que eu vejo isso na prática. Muitos clientes que chegam para fazer processo de coaching comigo têm vícios emocionais de abandono, rejeição, solidão. E por conta desses medos, muitos também são viciados em ajudar, cuidar de pessoas, dizer sim para tudo. Tudo porque eles têm medo de ficar sozinho. Tony Robbins, que inventou essa indústria do coach, explica que o sentimento de solidão é algo comum. Ele nos mostra que precisamos de uma ligação com outras pessoas. É a famosa necessidade de conexão. O curioso é que geralmente as pessoas ligam esse sentimento a uma necessidade de conexão sexual ou de uma ligação mais íntima e imediata. Resumindo, busca a solução no sexo. E logo depois sentem-se frustradas do mesmo jeito porque ainda se sentem vazias e solitárias mesmo depois de alcançarem essa intimidade. É por isso que você vê muitas pessoas saindo, indo para balada, buscando sexo, mas se sentem sozinhas. Elas não conseguem se conectar consigo mesmo, ficar muito tempo só. E daí elas vão novamente, buscam novamente, ficam nesse ciclo vicioso. Mas vou dar algumas dicas para você trabalhar esse teu sentimento de solidão. Minha primeira dica é o seguinte: mude teu pensamento. Você não é os seus pensamentos. Você pode controlar os seus pensamentos. Pensamentos vêm, o seu cérebro é feito para pensar, então vem o tempo todo. Você pode controlar os seus pensamentos. Seja grato por eles e tire, coloque outro no lugar. Acredite, há pessoas interessadas em toda parte. Então você pode estabelecer uma ligação imediata com pessoas acabando com a solidão. Resumindo, não faz sentido esse medo. Segundo, identifique que tipo de ligação você precisa. O que você está buscando? Do que você sente falta? É de uma amizade? Alguém para ouvir você? É de carinho? Ou alguma ligação mais íntima e física? É de diversão? São de companhias saudáveis que façam você dar uma risada? É importante você entender suas necessidades para buscar a solução certa. Senão você fica correndo atrás do rabo. Senão você percebe que está preso ao sentimento de solidão e vai se sentir frustrado. Saiba exatamente o que você quer. Pergunte-se. Minha terceira dica: entre em ação para se projetar e ligue para alguém. Faça alguma coisa. Depois que você entende suas necessidades, não adianta você ficar em casa reclamando que está sozinho. Busca um lugar que possa atender essa necessidade. Frequente uma academia. Já parou para pensar uma academia legal? Cria um grupo de leitura. Ah, eu não leio. Começa a ler. Entra no curso. Vai fazer caridade. Pratica esporte. Esporte ao ar livre. Enfim, vai em busca de lugares que te permita conhecer pessoas, socializar, conviver. Você não vai ter isso somente nas suas redes sociais. Você tem que se mexer. Faça a sua parte. Devemos cultivar o nosso jardim. Voltaire. Eu sempre digo e vou repetir a mesma coisa. Você não terá colheita produtiva sem plantio. O plantio é opcional, mas a colheita é inevitável. Então, se você quiser colher resultados diferentes, você precisa mudar o plantio hoje. Eu também quero aproveitar para dividir um outro insight poderoso aqui. Praticamente todas as pessoas do mundo gostariam de deixar um legado em suas vidas, fazendo a diferença na vida de alguém. Eu sei disso porque quando peço para que elas pensarem sobre sua história, elas sempre me falam de como elas gostariam de ser lembradas. Geralmente, elas me dizem que gostariam de ter inspirado pessoas, de ter feito alguma diferença no mundo, ter feito a diferença na vida de alguém. Então, campeão, campeã, essa dica agora vale ouro. Quer combater o sentimento de solidão? Quer perder o medo de ficar sozinho? Contribua, ajude, doe teu tempo, teu carinho, tua atenção, seus ouvidos, suas palavras, até mesmo seus ganhos, contribua, faça algo por alguém. Pense na vida focalizando não apenas em você, mas você e nos outros. Permita-se conectar com a emoção espiritual mais elevada que existe em você.
Se importe incondicionalmente com os outros. Isso é estilo de vida. Ou seja, não ajude esperando ajuda. Não faça esperando retorno. Não age só porque assim vão agir com você. Doe, contribua para o mundo pelo prazer de fazer diferença. Essa é a dica que eu te dou. Pelo prazer de agir em benefício aos outros. Pelo prazer de amar. Eu garanto para você que nada é mais realizador do que despertar gratidão em alguém. Não caia na armadilha de ajudar os outros a qualquer custo, inclusive ao custo da sua saúde, da tua vida. Saiba dizer não. Não banque o Marte, sabe o Marte? Porque isso não gera um sentimento assim de contribuição efetivamente. Apenas abra teu coração, entendeu? Apenas abra teu coração para estar sempre com as antenas ligadas, fazendo bem quando você puder, sempre que você puder, sem pensar no retorno. Doe teu tempo, doe amor, mude vidas, contribua, faça diferença apenas para saber que a vida teve um propósito, que você tocou corações, você despertou almas, que tua vida teve importância, que você marcou a vida de alguém. Naquele livro, no livro, eu te indico um livro, Desígnio. Nele você vai entender que você existe para dar uma solução a alguém, e alguém existe para dar uma solução a você. Então, contribuir faz parte da essência humana. Isso fará com que você tenha um amor próprio, um senso de orgulho, que nenhum dinheiro, nenhuma fama, nenhum reconhecimento te dará. Acredite, isso preencherá teu coração de sentimento bom, algo energizante chamado amor. E um coração preenchido de amor nunca tem medo de ficar sozinho. Então me diga, o que você vai fazer hoje para fazer diferença no mundo de alguém?